Olá, professores, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para pontuar algumas coisas administrativas. Cada um de vocês possui uma pasta e dentro desta pasta vocês têm uma série de documentos, que são mais comumente conhecido como GR. Então, o que acontece, né? Cada curso pode ter uma informação um pouco mais diferente do outro, mas em linha geral, cada GR é composta de uma folha como essa, que é o diário de aula, uma folha como essa, que é o schedule, uma folha como essa, que é o class plan, uma folha como essa, que é controle de lições, e esta folha, que é a avaliação do aluno. Então, eu quero rapidamente explicar como se preenche cada uma delas, porque essas informações depois precisam serem inseridas nos nossos sistemas. Tá? Então, eu queria atentar, vamos ao primeiro formulário, que é o diário de aulas. Aqui nós temos a composição da aula, então fala qual é o horário da aula, qual é o número da aula, o professor, que sala que está sendo dada e que estágio dessa aula é. Nós temos aqui nas linhas os alunos e aqui as colunas são os dias. Então, todos os dias que vocês derem aula, vocês têm que marcar a presença dos alunos. Pode ser com um pontinho, pode ser com um P de present, A de absent, pode ser com alguma coisa que a gente consiga olhar e dizer, legal, o aluno veio, o aluno não veio. Uma rápida explicação aqui é o seguinte: existem algumas turmas que são feitas 2 aulas no mesmo dia. Por exemplo, as aulas de sexta-feira ou de sábado. Você tem uma aula, por exemplo, que começa às 10 e acaba meio-dia. É considerado 2 aulas. Então, vocês vão, aqueles professores que possuem aulas nessa situação vão ver que vão encontrar 2 colunas com a mesma data. Então, você precisa colocar a presença e ou o ausente nas 2 colunas, ok? Muito bem. Vamos falar agora dos outros formulários. Eu vou começar com esse Class Plan, porque eu acredito que ele é muito importante. Esse é o planejamento de aula. Para cada tipo de curso, se é básico, intermediário, existe um Class Plan diferente. E aqui é uma estimativa. Este seria o mundo ideal. Então, neste exemplo, que é um básico 1, ele mostra que na sua primeira aula, você deve dar ao aluno o Started Unit atividades de 1 a 9, enquanto que na segunda aula vai ser ensinado Unit 1, atividades de 1 a 6. E tem que ser passado para o aluno como lição de casa as atividades 1 e 3. Tá? Feito isso, na terceira aula, por sua vez, unidade 1, atividades de 7 a 15, e no final da aula tem que ser dado ao aluno uma lição de casa, que é a atividade 4, que está no final do livro. Ok, Rogério, por que você está me mostrando isso? Pelo seguinte, com base nisso, nós vamos... Muito bem, vamos falar do schedule. Então, o que é o schedule? Basicamente, é reescrever o que está no lesson plan, que seria o mundo ideal. Então, vamos supor, você vai dar uma aula no dia, sei lá, 10 de março. Então, vamos anotar naquele dia, após a aula, né? 10 de março, lição. Qual foi a lição que você deu? A lição que eu dei foram as atividades de 1 a 3, tá? E qual é a descrição que eu coloco aqui? O que era para ter sido dado. Então, vamos supor que hoje é dia 10, eu estou dando a minha segunda aula. O que eu vou escrever aqui no campo lição foi a lição que eu dei para ele, atividades 1 e 3. O que eu vou escrever no campo descrição é a atividade que foi feita na aula, que é unidade 1, atividades de 1 a 6. Eu vou pedir assim, antes de falar isso, e aqui você vai colocar um xizinho em uma destas 3 colunas. Então, se você comparar o teu cronograma com o Class Plan, se você tiver um dia em dia, coloca X no em dia. Se você tiver um pouco atrasado, X no atrasado. Se você tiver adiantado, um X no adiantado. Um comentário com relação a esse formulário, a gente pede para vocês preencherem em português. Então,
Unit 1, Activities 1 to 6, escreve unidade 1, atividades de 1 a 6. Por quê? Porque é uma secretária que ela vai ler isto aqui e vai inserir em nossos sistemas. Então, além de escrever em português, vou pedir a gentileza de escrever numa boa caligrafia para que a secretária possa entender o que está escrito aqui. Ok? Muito bem. Lembra que, voltando a referenciar o nosso Class Plan, nós temos um outro formulário, que é o formulário de controle de lições, que é este aqui. Para que serve o controle de lições? Simplesmente para pontuar se o aluno fez ou não a lição, que essa informação também vai entrar nos nossos sistemas. Então, repara, usando esse Lesson Plan, na terceira aula, é esperado que o aluno traga para a gente as atividades 1 e 3 preenchidas. Neste caso, é um exemplo. Né? Então, isso na aula 3. Na coluna 3, que é a terceira aula, eu vou pontuar se o aluno trouxe ou não aquela atividade. Tá bom? Então, aí é assim que a gente tem que preencher este formulário de controle de lições. Por último, e não menos importante, é o formulário da avaliação. Tá? Alguns cursos vai ter um formulário um pouco diferente, mas é importante a gente ir, na essência é sempre a mesma coisa. O que a gente tem aqui nesse nosso formulário de avaliação? Midterm, Final. Então, isso aqui é no meio do semestre e no final do semestre. Prova de meio, prova de fim. São avaliadas o quê? Consolidated Activities. O que são essas Consolidated Activities? São as lições de casa, não é? Então, isso aqui você vai... lembra que você deu as lições de casa para serem feitas? Muito bem, como o próprio professor Pedro falou, no final de cada unidade, ele arranca a folha para fazer a correção dessa unidade como um todo. E aí ele vai vir neste formulário e vai anotar a média de que cada aluno teve. Então, repara, o 1, unidade 1, 2, 3, 4. Depois aqui 5, 6, 7, 8. Então, no final de cada unidade, vocês arrancam e vocês corrigem, e aqui vocês colocam a pontuação de cada uma das Consolidated Activities. Web Lessons. O aluno ele tem que fazer as Web Lessons. Tem mais de uma Web Lesson por unidade. E é tudo feito lá no site. Depois eu vou explicar para vocês como a gente pega a pontuação que o aluno fez na Web Lesson. Isso vai ficar para um outro vídeo. Então, a gente vai colocar também unidade a unidade, aqui o resultado das Web Lessons. Conditioning Performance. Então, isso aqui é quanto o aluno... É uma avaliação meio que subjetiva. É quanto o aluno irá... enfim, participou da aula e tudo mais. Prova oral. Então, neste estágio, existe uma prova oral e existe uma prova escrita. Então, a ponderação de todos esses valores, que depois a gente monta uma planilha para fazer bonitinho, vai dar um total aqui. Isso acontece no meio do semestre, no final do semestre, e nessa última coluna nós vamos ter a nota final de cada um dos alunos. Uma novidade que eu não havia falado para vocês na nossa reunião de professores é que vocês devem preencher esse formulário de avaliação e depois levarem essa informação e carregarem no nosso sistema. Isso é uma atividade do professor. Mas depois eu explico para cada um de vocês como é que a gente e onde a gente entra para carregar essa informação. Mas é fundamental ter isso aqui preenchido, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, não hesite em me procurar para sanar e não ter